Não só não fez nada disso, como pelo contrário, utilizou o seu poder para, entre todos os rumos de atividade, escolher o mais estúpido e prejudicial. Entre tudo o que poderia fazer Napoleão, passar o inverno em Moscovo, avançar contra Petersburgo, avançar contra Nizhny Novgorod, ou voltar pelo caminho mais a norte ou mais a sul, o que tomaria depois Kutuzov. Fosse qual fosse a opção, era impossível inventar algo mais estúpido e prejudicial para o exército, como comprovaram as consequências, do que aquilo que Napoleão fez. Ficou em Moscou até outubro, entregando a cidade à pilhagem das tropas, depois hesitando entre deixar ou não deixar em Moscou a guarnição, saiu de Moscou, aproximou-se de Kutuzov, não procurou a batalha, virou para a direita, chegou até Mali e Yaroslavets, de novo não fez qualquer tentativa de furar as linhas inimigas e dirigiu-se pela devastada estrada de Smolensk, em vez de seguir o percurso escolhido por Kutuzov para Mojaisk. Mesmo que os mais hábeis estrategos, imaginando que o objetivo de Napoleão foi levar o seu exército à perdição, inventassem uma série de outras ações, o resultado seria certamente o de que tais ações, independentemente do que fizesse o exército russo, levariam à destruição do exército francês, tal como o levaram as ações de Napoleão. O genial Napoleão fê-lo. Dá-lhe prazer dizer isto. Porém, dizer que Napoleão levou o seu exército à perdição porque assim o quis, ou porque era muito estúpido, seria tão injusto como dizer que Napoleão levou as suas tropas para Moscou porque assim o quis e porque era muito inteligente e genial. Em ambos os casos, a sua atividade pessoal não teve mais força do que a atividade pessoal de cada soldado, apenas coincidiu com as leis segundo as quais se desenrolou o fenómeno. Os historiadores, apenas porque as consequências não justificaram a atividade de Napoleão, apresentam-nos de modo profundamente errado as forças de Napoleão como tendo ficado enfraquecidas na sua estada em Moscou. Napoleão, tal como antes e tal como depois, em 1813, usava de toda a sua perícia e de todas as suas forças para obter as melhores condições para si e para o seu exército. A atividade de Napoleão durante este período não é menos admirável do que foi no Egito, em Itália, na Áustria e na Prússia. Não temos informação fidedigna sobre até que ponto foi genial a sua atividade no Egito, onde 40 séculos contemplaram a sua grandeza, porque todas essas grandes façanhas apenas chegaram até nós por intermédio dos franceses. Não podemos julgar com toda a certeza sobre a atividade de Napoleão na Áustria e na Prússia, porque a informação apenas pode ser procurada em fontes alemãs e francesas. Ora, a inconcebível entrega de corpos de exército inteiros sem batalha e de fortalezas sem necessidade de cerco tem de levar os alemães a inclinar-se e a reconhecer a genialidade de Napoleão como a única explicação do caráter da guerra que ele travou na Alemanha. No entanto, nós, graças a Deus, não temos motivos para reconhecer a genialidade de Napoleão para encobrir a nossa vergonha. Pagámos um alto preço pelo direito de vermos o acontecimento de maneira simples e clara e não cederemos esse direito. A atividade de Napoleão em Moscou é tão admirável e genial como foi por todo lado. Desde a sua entrada na cidade até à sua saída foram emitidas ordens atrás de ordens e planos atrás de planos. A ausência de habitantes e da deputação que ele esperava e o próprio incêndio de Moscou não o embaraçaram. Nunca deixou de ter em conta nem os interesses do seu exército, nem as ações do inimigo, nem o bem dos povos da Rússia, nem a administração de Paris, nem as considerações diplomáticas sobre as condições de paz. 9. No aspecto militar, Napoleão, logo depois de entrar em Moscou, dá ao general Sebastiani a ordem rigorosa de vigiar os movimentos do exército russo. Manda corpos de exército em várias direções, dá ordem a Murat para que encontre Kutuzov. Depois trata com cuidado da fortificação do Kremlin. Depois traça um plano genial por todo o mapa da Rússia sob a posterior campanha. No campo diplomático, Napoleão chama à sua presença o roubado e esfarrapado capitão Yakovlev, que não encontrara maneira de sair de Moscou. Expõe-lhe em pormenor toda a sua política e toda a sua magnanimidade e redigindo uma carta para o imperador Alexandre, uma carta em que acha necessário comunicar ao seu amigo e irmão
que Rastopchin cumprira mal as suas obrigações em Moscovo, manda Yakovlev com ela a Petersburgo. Tendo também exposto com os mesmos pormenores os seus planos e a sua magnanimidade a Tutolmin, manda também este velho a Petersburgo para conversações. No campo jurídico, mal começaram os incêndios, deu ordens para encontrar os culpados e executá-los. Ao Facindra Rastopchin, por castigo foram queimadas as casas. No aspecto administrativo, a Moscou foi dada uma Constituição, foi fundada a Câmara Municipal e divulgada a seguinte declaração: Habitantes de Moscou, as vossas desgraças são graves, mas Sua Majestade, o Imperador e Rei, quer cessá-las. Terríveis exemplos vos ensinaram como ele castiga a desobediência e o crime. Foram tomadas medidas severas para acabar com a desordem e restabelecer a segurança geral. Uma administração paternal, eleita no vosso seio, constituirá a Câmara Municipal ou Administração Urbana. Ela cuidará de vós, das vossas necessidades e do vosso bem. Os membros da Câmara terão como distintivo uma charpa vermelha a tiracolo, tendo o Presidente da Câmara, além desta, um cinto branco. Mas, fora das horas de serviço, usarão apenas uma abraçadeira vermelha no braço esquerdo. A Polícia Urbana foi organizada de acordo com o regulamento antigo e a sua atividade já está a melhorar a ordem. O Governo nomeou 2 comissários gerais, ou chefes de polícia, e 20 comissários, ou chefes de polícia de bairro, em todos os bairros da cidade. Reconhecê-los-eis pela braçadeira branca no braço esquerdo. Foram abertas algumas igrejas de diferentes cultos religiosos e nelas se celebram livremente os serviços religiosos. Os vossos concidadãos regressam todos os dias às suas casas, tendo sido dadas ordens para que, nelas, encontrem ajuda e proteção em conformidade com a desgraça. São estas as medidas que o Governo tomou para restabelecer a ordem e aliviar a vossa situação. Porém, para o conseguir, é necessário que vos junteis a ele no vosso sofrimento e que esqueceis, se possível, as vossas desgraças. Que tenhais esperança num destino menos cruel e a certeza da morte inevitável e vergonhosa que sofrerão aqueles que atentem contra as vossas vidas e os bens que ainda possuís. E, finalmente, que não duvideis de que tais bens serão salvaguardados, porque é essa a vontade do maior e mais justo dos monarcas. Soldados e cidadãos, seja qual for a vossa nação, restabelecei a confiança pública, fonte da felicidade do Estado. Vivei como irmãos, praticai a ajuda mútua e a proteção. Uni-vos para destruir as intenções dos malfeitores, obedecei às autoridades militares e civis, e em breve as vossas lágrimas deixarão de correr. Relativamente ao provisionamento do exército, Napoleão prescreveu a todas as tropas que se dirigissem todos os dias a Moscovo, por turnos, para a pilhagem, a fim de constituir reservas de provisões que assegurassem a manutenção do exército no futuro. No campo da religião, Napoleão mandou fazer voltar os popes e reiniciar os ofícios religiosos nas ideias. Relativamente ao comércio e ao abastecimento do exército, estava pregada por toda a parte a seguinte proclamação. Isto é enorme, esta proclamação. Vós, habitantes pacíficos de Moscou, artesãos e operários fabris, a quem as desgraças obrigaram a sair da cidade, e vós, agricultores dispersos, a quem o medo infundamentado ainda retém nos campos, ouvi. O sossego está a voltar a esta capital e a sua ordem está a ser restabelecida. Os vossos conterrâneos, vendo que são respeitados, abandonam sem medo os seus abrigos. Qualquer violência contra eles e contra as suas propriedades será imediatamente punida. Sua Majestade, o Imperador e Rei, protege-os e não considera ninguém de entre vós como inimigos, com exceção dos que desobedeçam às suas ordens. Sua Majestade quer pôr termo às vossas desgraças e fazer com que todos voltem para as suas casas e famílias. Correspondei às suas intenções de benevolência e vinde a nós sem qualquer perigo. Citadinos, voltai com confiança para as suas casas. Em breve encontrareis maneira de satisfazer as vossas necessidades. Artesãos e operários laboriosos, voltai aos vossos ofícios, as casas, as lojas, os guardas de segurança esperam-vos e recebereis pelo vosso trabalho o devido pagamento.
Finalmente, também vós, camponeses, saí das florestas onde vos abrigastes por medo, voltai sem medo para as vossas isbás, com a certeza de que encontrareis proteção. Foram instalados na cidade armazéns para onde os camponeses poderão trazer as sobras das suas reservas e as plantas da terra. O governo tomou as seguintes medidas para lhes garantir o comércio livre. A partir desta data, os camponeses, os agricultores e os habitantes dos arredores de Moscovo podem, sem qualquer perigo, trazer à cidade as suas reservas, sejam de que género forem, para os 2 armazéns aqui indicados, ou seja, na rua Mokovaia e no mercado Okotny. Os referidos produtos serão transacionados aos preços que o vendedor e o comprador concordarem entre si, mas se o vendedor não receber o preço justo que exigir, tem o direito de levar o produto para a sua aldeia, ninguém podendo impedi-lo, seja de que maneira for. O domingo e a quarta-feira são designados semanalmente como dias de grande comércio. Por isso, um número suficiente de tropas será colocado às terças-feiras e aos sábados, em todas as estradas, a uma distância da cidade que permita proteger o transporte. 4. Isto tinha números, eu é que me esqueci de 4. As mesmas medidas serão tomadas para que, no caminho de regresso, não haja obstáculos para os camponeses e para os seus carros. 5. Serão tomadas medidas imediatas para o restabelecimento do comércio normal. Habitantes das cidades e das aldeias, e vós, artesãos e operários, qualquer que seja a vossa nação, apelamos para que cumprais as intenções paternais de Sua Majestade, o Imperador e Rei, e que contribuais juntamente com ele para o bem-estar geral. Depositai a seus pés respeito e confiança e não tardeis a unir-vos connosco. A fim de ser levantado o espírito do exército e do povo, eram organizadas, vezes sem conta, revistas militares e distribuições de condecorações. O imperador passeava-se a cavalo pelas ruas e consolava os habitantes, e apesar das suas muitas preocupações com os assuntos do Estado, visitava pessoalmente os teatros fundados por sua ordem. Quanto à beneficência, o supremo mérito dos monarcas, Napoleão também fazia o que dependia dele. Deu ordem para serem colocadas nas casas de misericórdia tabuletas com a inscrição Maison de ma mère, unindo neste ato o terno sentimento filial com a grandeza da virtude do monarca. Visitou a casa dos órfãos e, oferecendo para o beijamão as suas mãos brancas aos órfãos por ele salvos, conversou misericordiosamente com Tutolmin. Depois, de acordo com o depoimento eloquente de Thiers, mandou distribuir o soldo às suas tropas em dinheiro russo falsificado por ele. Realçando o emprego destes meios por um ato digno de si e do exército francês, mandou distribuir socorros aos incendiados. Mas sendo os víveres demasiado preciosos para serem dados a estrangeiros, a maior parte dos quais inimigos, Napoleão preferiu fornecer-lhes dinheiro a fim de que eles pudessem fornecer-se fora e mandou distribuir rublos em notas por eles. No aspecto da disciplina militar eram emitidas constantemente ordens sobre as severas sanções por falta de cumprimento dos deveres do serviço e sobre a cessação das pilhagens. 10. Porém, coisa estranha, todas estas ordens, todos estes zelos e todos estes planos, nada piores do que outros emitidos em casas semelhantes, não tocavam a essência da questão. Mas como os ponteiros do mostrador do relógio separado do mecanismo giravam espontânea e inutilmente sem tocar nas rodas. No aspecto militar, o plano genial da campanha, de que Thiers disse que o seu gênio militar nunca tinha imaginado nada de mais profundo, de mais hábil e de mais admirável, e relativamente ao qual Thiers, entrando em polémica com o Sr. Fan, prova que a composição deste plano genial devia ser datado de 15 de outubro e não de 4 de outubro, tal plano nunca podia ser cumprido nem o foi, porque nada tinha a ver com a realidade. A fortificação do Kremlin, para a qual seria necessário derrubar a mesquita, assim chamava Napoleão a Catedral de Basílio o Bem-Aventurado, era perfeitamente inútil. A colocação de minas sob o Kremlin correspondia tão só ao desejo do imperador fazer explodir o Kremlin quando saísse de Moscou, ou seja, o mesmo que dar um tal no chão onde a criança caiu e se magoou. A perseguição ao exército russo, que preocupava muito o imperador, foi um fenómeno inédito. Os comandantes franceses perderam de vista o exército russo de 60 mil efetivos
E foi apenas, segundo Thiers, graças à perícia e também parece à genialidade de Murat, que conseguiram encontrar aquela agulha no palheiro, um exército russo de 60 mil homens.